A Arca de Noé, sem dúvida alguma, é o artefato religioso mais conhecido e mais debatido do mundo. Ela é um importante elo que nos liga com o nosso passado distante. Mas, para os sinceros estudantes da Bíblia, a arca também figura como um símbolo moral de aviso de uma mudança dramática de proporções universais a ocorrer num futuro iminente. Mas como era a arca? Qual seu tamanho? Como pôde conter todos os animais? Há relatos e testemunhas oculares da existência da arca que possam ser verossímeis? Existem fotos que possam indicar a existência da Arca de Noé? Também as águas do dilúvio. De onde vieram e para onde foram? Não é muito extremista a ideia de que toda a terra ficou inundada? Que evidências físicas esperaríamos encontrar da ocorrência do dilúvio? Há a possibilidade do dilúvio ter ocorrido por intervenção divina? Se assim for, por que iria Deus destruir uma geração inteira e preservar apenas uma única família? E o que é mais importante, qual é o significado do dilúvio para a sua pessoa? Como você pode ver, estão envolvidas questões importantes que transcendem em muito o campo da ciência e chegam até a raiz da existência humana. Portanto, convidamo-lo muito cordialmente a embarcar conosco numa fascinante viagem rumo às evidências bíblicas e científicas de um evento que marcou indelevelmente a história da humanidade: o dilúvio global dos dias de Noé. Nossa busca concentra-se no pico vulcânico totalmente sem árvores na região da Turquia Oriental, perto da fronteira do Irã e do antigo Império Soviético, o Monte Ararat. O Monte Ararat atinge quase 5.200 metros, cobrindo 38 quilômetros quadrados. O monte é chamado pelos turcos de Agridag, que significa Monte da Arca, e pelos persas de Kohinu, Monte de Noé. De fato, o Monte Ararat acha-se envolto numa aura de mistério e fascínio. Alguns investigadores acreditam firmemente que a Arca de Noé ainda está lá, sepultada bem fundo numa geleira. Alguns afirmaram ter visitado a arca nos primórdios do século XX. Mas o difícil acesso ao Monte Ararat tem sido um obstáculo às expedições arqueológicas. No lado norte, há uma incrível garganta chamada Aora, que é mais profunda do que o Grand Canyon americano. Ali, os pesquisadores dizem localizar-se a arca. A camada de gelo está sempre corroendo as camadas vulcânicas, provocando avalanches embaixo à medida que produz erosões. Toda tarde há tempestades na montanha e os ventos chegam a passar de 160 km por hora. O local é também traiçoeiro e alto demais para uma expedição pousar de helicóptero. A região é também foco de condições políticas imprevisíveis. Qualquer que viajar para a Turquia em busca da arca estará colocando sua segurança pessoal em risco. Dois lados da montanha encaram as visitas como hostis: Irã e Iraque. As elevações mais baixas da montanha são ocupadas por grupos terroristas, roubando expedicionários e ameaçando-os de morte. Nas batalhas em curso entre soldados russos e terroristas, mais de 6.000 russos foram mortos nas encostas do Ararat nos anos 90. Além disso, o governo turco concede autorização para escalar ao lado sul do Ararat. Mas, segundo as evidências, a arca está no lado norte. Americanos pegos no lado norte são presos com frequência. Assim, a situação local é bastante volátil e perigosa. De modo que a prova definitiva de que a arca foi usada para tornar possível a sobrevivência a uma inundação cataclísmica acha-se no registro escrito deste acontecimento, no livro bíblico de Gênesis. Sim, sabemos que houve um dilúvio global porque a Bíblia o ensina claramente como fato. Gênesis fornece os pormenores, obviamente segundo uma testemunha ocular, um homem chamado Noé, nome que significa provavelmente descanso ou consolo. O dilúvio veio no ano 2370 antes da Era Comum, conforme indicado pela cronologia detalhada da Bíblia. Foi o maior cataclismo da história humana até o presente. Foi tão sobrepujante que ficaram cobertos todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus, conforme Gênesis capítulo 7, versículo 19.
Vamos, portanto, examinar os textos bíblicos e ver como estes se harmonizam totalmente com a ciência. No capítulo 6 de Gênesis, encontramos a descrição da arca e suas medidas. Observe o que dizem os versículos 14, 15 e 17. Faze para ti uma arca da madeira de uma árvore resinosa. Farás compartimentos na arca e terás de cobri-la com alcatrão por dentro e por fora. E é assim que a farás. 300 côvados será o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. E quanto a mim, eis que estou trazendo o dilúvio de água sobre a terra, para arruinar debaixo dos céus toda a carne em que a força da vida está ativa. Tudo o que há na terra expirará. Há duas palavras hebraicas para navio, onijá e tsi, mas a arca é chamada de tevar, literalmente caixa. Portanto, tratava-se de uma embarcação retangular em forma de caixa, presumivelmente com cantos retangulares e um fundo chato. Tendo por única função ser a prova d'água e flutuar, a arca não tinha fundo curvo, proa afilada, meios de propulsão ou equipamento para navegação. Sua única função era ser a prova d'água e flutuar. Uma embarcação de tal formato é bem estável, não capota facilmente e contém cerca de 1/3 a mais de espaço de armazenagem do que os navios de feitio convencional. Atentemos agora para as medidas da arca. O côvado antigo era uma medida linear que ia desde o cotovelo até a ponta do dedo médio, e é estabelecida em nossa moderna forma de medição como tendo 44,5 centímetros. Com base nesta medida, a arca media 133,5 metros de comprimento, por 22,30 metros de largura e 13,40 metros de altura. Mas consegue dimensionar quão grande era tal barco? Era mais comprido do que um campo de futebol e tão alto como um prédio de 3 andares. O espaço útil da arca era de 39.620 metros cúbicos. Como base para comparação, podemos citar o vagão de trem ferroviário. Um vagão comum tem 75,5 metros cúbicos de espaço útil e pode conter 25 bois e 75 porcos em um andar e 120 ovelhas por andar. Um vagão de 2 andares comporta 240 ovelhas. A arca era equivalente a 524 vagões de carga ferroviários ou a 10 trens de carga com 52 vagões cada um. Em apenas a metade do espaço da arca, caberiam 62.880 ovelhas. A outra metade poderia ser usada para estocagem de alimentos. Mas, apesar de seu tamanho gigantesco, ainda surge a questão de como mesmo a arca poderia conter todas as espécies existentes de animais. Haja vista que o maior taxonômico sistemático do mundo, Ernest Mayr, um perito em ciência de classificação, alista 1 milhão de espécies de animais. Isto parece desproporcional mesmo para a gigantesca Arca de Noé. Contudo, 3/4 destes são insetos. Sobram então 250 mil espécies, o que ainda parece um número elevado demais para ser comportado pela arca. Mas destas espécies, apenas 17.600 são vertebrados, ou seja, criaturas que possuem esqueleto ósseo ou cartilaginoso, sem serem peixes. Destas, 8.600 são pássaros, que não são animais de grande porte, muitos dos quais também podem ter sobrevivido fora da arca. Sobram então 9.000 espécies. Destas, apenas 5.000 são mamíferos, que representam os animais de grande porte, muitos dos quais, inclusive baleias e toninhas, também teriam permanecido fora da arca. 1.300 destas espécies são menores do que os ratos, restando somente cerca de 3.500 espécies a serem avaliadas, das quais apenas 290 são mamíferos terrestres maiores do que as ovelhas.
Lembre-se de que só na metade da arca caberiam 62.880 ovelhas. Mesmo que as 290 espécies restantes fossem todas o tamanho do elefante, o maior mamífero terrestre, não comportariam mais do que um quarto do espaço da arca. Ademais, alguns pesquisadores dizem que com apenas 43 espécies de mamíferos, 74 de aves e 10 de répteis na arca, elas poderiam ter produzido toda a variedade de espécies conhecidas atualmente. Mas encontramos evidências de que a arca realmente existiu? Desde o século XIX, têm-se feito numerosas tentativas de encontrar a arca nas montanhas de Ararat. Iremos analisar agora relatos fascinantes de alegadas testemunhas oculares e fotos incríveis tiradas de avião e de satélite. Nossa história sobre os avistamentos da arca remonta a 1883, quando o governo turco enviou uma expedição no Monte Ararat para vistoriar os danos causados por um recente terremoto. A expedição relatou a descoberta da parte frontal de uma barca muito grande, tirou medidas e relatou ter visto estábulos e jaulas dentro da grande embarcação. Mas o relatório turco despertou muito pouco interesse internacional devido à recente popularidade da teoria da evolução de Charles Darwin. George Agopian, um armênio, dizia ter escalado o Monte Ararat e visto a arca inteira em 1902, após 4 anos de seca, e novamente em 1904. Na primeira visita, disse Agopian, ele chegou a subir no alto da arca. Fiquei em pé e examinei toda a embarcação, disse ele. Era comprida, tinha uns 12 metros de altura. A respeito do que observou na visita subsequente, ele disse: não vi nenhuma curva. Era diferente de qualquer outro barco que eu já vira. Parecia mais uma barcaça de fundo achatado. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados que sobrevoaram a região da Turquia também relataram avistamentos da arca. Entre 1952 e 1969, Fernand Navarra fez 4 tentativas de encontrar evidências da arca. Em sua terceira viagem ao Monte Ararat, ele conseguiu chegar ao fundo de uma fenda numa geleira, onde encontrou uma madeira preta encravada no gelo. Devia ser muito comprida, disse ele, e talvez ainda estivesse presa a outras partes da estrutura da embarcação. O que pude fazer foi cortar ao longo dos veios até que consegui arrancar um pedaço de cerca de 1,5 metros. O professor Richard Bliss, um dos muitos peritos que examinaram a madeira, disse: a amostra de madeira do Sr. Navarra é uma viga estrutural e está impregnada de piche bituminoso. Tem juntas macho e fêmea, e é decididamente talhada e esquadriada à mão. A idade estimada da madeira foi fixada entre cerca de 4 ou 5 mil anos, o que corresponde à idade da Arca de Noé. Um expedicionário chamado Ed Davis, que disse ter visitado a arca, foi submetido ao teste do polígrafo, o detector de mentiras, lá no Novo México, por um especialista com 15 anos na polícia. O resultado: Ed Davis não estava mentindo. Ele realmente havia visto uma embarcação gigantesca no alto de uma montanha, presumivelmente a Arca de Noé. Durante os mandatos de 4 presidentes norte-americanos, de Nixon a Reagan, Ron Bennett sempre voou a bordo do Força Aérea 1 como fotojornalista da UPI da Casa Branca. Numa viagem com o ex-presidente Jimmy Carter da Polônia para o Teherã, quando estava sobre a Turquia Oriental, notou um barco grande, escuro, claramente invisível. Ele não teve dúvidas de que se tratava da Arca de Noé. Além disso, contamos também com fotos incríveis tiradas de avião e de satélite. Uma imagem tirada pelo satélite Spot mostra um objeto enorme projetado para fora da neve que não faz parte do ambiente natural e que é de madeira e tem cerca de 25 metros de largura, o que se ajusta coerentemente à Arca de Noé. Uma equipe da TV holandesa, viajando com o astronauta Jimmy Irving, tirou uma foto incrível de um objeto projetado para fora da neve. Do ar e do solo há um corpo crescente de evidências. A maioria dos relatos é de indivíduos comuns, que não têm nada a provar, nenhum livro a vender, nenhuma tese a defender, de modo que as histórias parecem ser muito verossímeis.
Mas uma pergunta feita é sobre as águas do dilúvio, de onde vieram e para onde foram. Encontramos a descrição do ocorrido em Gênesis capítulo 7, versículo 11, que diz: No 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, nesse dia romperam-se todos os mananciais da vasta água de profundeza e abriram-se as comportas dos céus. No mundo antediluviano, a Terra estava envolvida por enormes quantidades de umidade suspensas muito acima da Terra. Estas águas é que caíram nos dias de Noé. Contudo, não é muito extremista a ideia de toda a Terra ter ficado inundada? Na realidade, não é não. De fato, a Terra ainda está inundada até certo ponto. 70% dela está coberta por água e apenas 30% dela é terra seca. Se toda a Terra fosse alisada, de modo que toda a água acima do nível do mar fosse lançada no oceano, não se veria superfície alguma a uma profundidade de 2.400 metros. Portanto, aqui está a água que outrora estava suspensa. Que evidências físicas esperaríamos encontrar da ocorrência do dilúvio? Primeiro, uma drástica mudança no clima da Terra. E segundo, uma enorme destruição repentina. Encontramos tais evidências? Sim, encontramos-las. Há evidência de que a Terra tinha um clima quente e úmido em todas as latitudes. Por exemplo, foram desenterradas figueiras na Groenlândia e palmeiras na Sibéria, o que mostra que estas regiões atualmente geladas eram regiões quentes no passado primevo, uma vez que a figueira e a palmeira são árvores de clima quente. A abóbada de água que rodeava a Terra causava o efeito estufa até mesmo nas regiões polares. A região acima de 130 km é muito quente, sendo superior a 38 graus centígrados e subindo a uns 1.650 graus centígrados, chamada de termosfera por esta razão. A alta temperatura retém grande quantidade de vapor de água, que é mais leve do que o ar. Assim, havia um vasto lençol de vapor térmico na atmosfera superior. Esse lençol quente desapareceu quando as águas inundaram a Terra, e isto produziu uma drástica mudança no clima da Terra. As regiões árticas se tornaram geladas, frígidas. As regiões polares foram repentinamente congeladas. Os animais foram apanhados de surpresa e congelados. Por exemplo, em 1991, e tão recentemente quanto em 1999, foram descobertos mamutes na Sibéria, sendo que o primeiro ainda tinha vegetação em sua boca e em seu estômago, e o segundo estava intacto, indicando que morreram subitamente. Com a repentina abertura dos mananciais da água de profundeza e das comportas dos céus, incontáveis bilhões de toneladas de água inundaram a Terra. Isto pode ter causado tremendas mudanças na superfície da Terra. A crosta da Terra é relativamente fina, calculada em entre 30 e 160 quilômetros de grossura, estendida sobre uma massa bastante plástica de milhares de quilômetros de diâmetro. Portanto, com o peso adicional da água, houve provavelmente grandes deslocamentos nesta crosta. Com o tempo, evidentemente novos montes se elevaram. Antigos montes aumentaram em altura. Bacias rasas e mares se aprofundaram e estabeleceram-se novos litorais. Alguns têm calculado que somente a pressão da água foi igual a 2 toneladas por polegada quadrada, suficiente para fossilizar rapidamente fauna e flora. Tudo isso resultou numa enorme destruição repentina. Na mesma camada geológica, encontramos ossos e carcaças de milhares de animais soterrados juntos. Animais que normalmente não andariam juntos. Coelhos junto com coiotes, um antílope junto com um urso cinzento. Encontramos restos de mamutes e bisões dilacerados e torcidos, como se fossem de palha de barbante, embora pesassem várias toneladas. Há fósseis de rinocerontes, hipopótamos, zebras e peixes em posição de natação na mesma camada geológica. Conchas marítimas foram encontradas em elevados montes.
Rochas de tamanho imenso, pesando milhares de toneladas, foram encontradas numa elevação muito maior do que a sua origem. Tudo isso atesta uma enorme destruição repentina, para a qual diversos cientistas e peritos não encontram outra resposta, senão o dilúvio global dos dias de Noé. Que o dilúvio realmente aconteceu é visto no fato de que a humanidade nunca o esqueceu. Foi de tal magnitude que deixou indelével impressão na humanidade, e o relato disto passou de geração em geração. Em todo o mundo, em lugares tão afastados entre si como o Alasca e as ilhas dos mares do sul, existem histórias antigas sobre ele. Civilizações nativas pré-colombianas da América, bem como os aborígenes da Austrália, todos têm histórias sobre o dilúvio. Os egípcios, os gregos, os chineses, os druidas da Britânia, os polinésios, os esquimós e os groenlandeses, os africanos, os hindus, os índios americanos. Todos esses têm em suas histórias um dilúvio. Embora alguns relatos difiram nos pormenores, o fato básico de que a Terra foi inundada e que apenas poucos humanos foram salvos numa embarcação feita pelo homem, aparece em quase todas as versões. De fato, há mais de 500 lendas do dilúvio, contadas por 250 povos e tribos. Uma ficção é individual e não universal. A única explicação de tal ampla aceitação é que o dilúvio foi um evento histórico. Por conseguinte, a tradição tem base histórica. A universalidade da história do dilúvio é um dos melhores argumentos em prol da sua veracidade. Ademais, pormenores históricos associados com o dilúvio afetaram os costumes mesmo até os nossos dias. Como? Ora, a Bíblia relata em Gênesis 7:11 que o dilúvio começou no segundo mês, no dia 17 do mês. Esse segundo mês corresponde à última parte de outubro e à primeira parte de novembro de nosso calendário. Em tempos passados, certos povos primitivos celebravam em novembro uma festa dos antepassados, ou festa de finados. Ela era realizada pelos povos no próprio dia, ou quase no dia, em que, segundo o relato mosaico, ocorreu o dilúvio. Portanto, segundo evidências históricas, o Dia de Finados é uma celebração em lembrança da destruição causada pelo dilúvio. Possivelmente foi originada para lamentar a morte das pessoas destruídas no dilúvio. Também, as demais partes da Bíblia apresentam o dilúvio como um acontecimento real e Noé como um personagem histórico. Mas o relato sobre o dilúvio é muito mais do que mera história. Jesus Cristo indicou que tinha significado profético e que constituía um exemplo de aviso, conforme o relato de Mateus capítulo 24, versículos 37 a 40. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque assim como eles eram naqueles dias, antes do dilúvio, comendo e bebendo, os homens casando-se e as mulheres sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e os varreu a todos, assim será a presença do Filho do Homem. Portanto, a destruição do mundo ímpio estabelece um modelo para o nosso tempo. Podemos comprovar isso adicionalmente em 2 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 6. E ele não se refreou de punir o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ele as condenou, estabelecendo para as pessoas ímpias um modelo das coisas que hão de vir. Houve uma causa moral do dilúvio, a iniquidade do homem. Voltemos mentalmente no tempo pré-diluviano. No século 24 antes da Era Comum, durante o tempo em que Noé vivia, há uns 4.400 anos, a maldade predominava na Terra. As normas morais estavam fora de controle. O relato histórico em Gênesis 6:5 declara que Jeová viu que a maldade do homem era abundante na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo.
Em que sentido era somar e por quê? A maldade se manifestou de dois modos destacados. Primeiro, sua violência. Segundo, a perversão sexual. Observe como se faz alusão a isso em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. Ora, sucedeu que, quando os homens principiaram a aumentar em número na superfície do solo e lhes nasceram filhas, então os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas, quer dizer, bonitas, e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que escolheram. Uma vez que a instituição do casamento e ter filhos já ocorriam por mais de 1500 anos, por que estes casamentos são mencionados como algo especial? Algo que resultou, conforme os versículos seguintes, num decreto divino, na existência de gigantes e no aumento da maldade? A versão dos 70 traduz esta expressão em Gênesis 6:2 por anjos. De fato, esta expressão filhos de Deus é aplicada aos anjos em Jó capítulo 1, versículo 6 e capítulo 38, versículo 7. Igualmente no Salmo 89:6, os filhos de Deus definitivamente são criaturas celestiais, não terrenas. Portanto, num dado momento da história humana, alguns anjos tornaram-se rebeldes, assumiram forma humana e coabitaram com mulheres. Tal sexo entre anjos e humanos era desnatural, era uma perversão. Isto resultou no decreto de Deus mencionado em Gênesis 6:3, que declara: Depois disso, Jeová disse: Meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne. Concordemente, seus dias hão de somar 120 anos. Este era um decreto judicial divino. Podemos ver a continuação do relato em Gênesis 6:4, onde lemos: Naqueles dias veio a haver os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. A palavra nefilim significa derrubadores. Ela se deriva da forma causativa do verbo nafal, que significa fazer cair, cortar. Os nefilins eram a prole híbrida resultante dos atos sexuais entre anjos materializados e mulheres na terra. Os nefilins eram anormalmente grandes e valentões. Faziam outros cair violentamente. Sem dúvida, muitos seguiram seu exemplo violento ou se uniram a eles em saquear vítimas indefesas. A expressão naqueles dias aplica-se evidentemente aos dias em que Jeová fez a declaração. Daí mostra que essa situação continuou depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens e descrevem mais pormenores o resultado da união dos filhos do verdadeiro Deus com mulheres. Cerca de 20 anos depois do decreto divino, nasceu o primeiro filho de Noé, Jafé, em 2470 antes da Era Comum, 100 anos antes do dilúvio. E o registro mostra que outro filho de nome Sem nasceu 2 anos mais tarde, 98 anos antes do dilúvio. Não se declara quando Cã nasceu, mas esses 3 filhos já eram adultos e casados quando se deu a Noé a instrução divina de construir a arca. Por conseguinte, restavam antes do dilúvio provavelmente apenas 50 ou 60 anos para a construção da arca e para soar o aviso do fim daquele mundo. Por que Noé e sua família encontraram favor aos olhos de Deus? Gênesis 6:9 diz: Noé era homem justo, mostrou-se sem defeito entre os seus contemporâneos. Como fez isso? Noé andou com o verdadeiro Deus, declara a conclusão desse versículo. Noé era corajoso e se distinguia de seus contemporâneos imorais, permitindo que os princípios morais de Jeová fixassem os limites do caminho que ele e sua família seguiriam em toda a sua vida. Noé recusou terminantemente deixar-se levar pela conduta corrupta do mundo. Então, introduzido num pacto com Jeová e ajudado pela família, Noé passou a trabalhar como construtor e como pregador da justiça.
avisando aquela geração iníqua da impendente destruição. Noé e sua família tiveram de enfrentar a influência sinistra dos anjos desobedientes e de sua prole sobre-humana, híbrida, que maltratava a humanidade. Enquanto realizava esse trabalho, Noé tinha também de dedicar tempo à edificação espiritual dos de sua família. Estes tinham de ser protegidos contra adotarem as maneiras violentas e a atitude desafiadora dos que os cercavam. Era importante que não se envolvessem demais nos assuntos cotidianos da vida. Deus lhes confiara uma tarefa, e era vital que centralizassem a sua vida em torno dela. Diversos fatores na comissão dada por Deus mostram que era necessária uma fé incondicional. Primeiro, havia o problema do tamanho da arca. Ela seria gigantesca. Segundo, eles não tinham experiência e eram pouquíssimos construtores, apenas 8, sendo que 4 eram mulheres. Terceiro, não tinham ferramentas e equipamentos sofisticados. Embora a arca fosse calafetada com alcatrão, haveria também necessidade de encaixar com cuidado o madeiramento para garantir uma construção que fosse razoavelmente à prova d'água. Quarto, não podiam prever o futuro e as situações que surgiriam. Quinto, havia o problema da logística, do transporte dos materiais, que eram de peso colossal. Sexto, como poderiam reunir todos os animais à arca? Sétimo, que alimentos deveriam armazenar e em que quantidade? Oitavo, havia iniquidade prevalecente e o perigo era constante. Os assuntos humanos estavam impregnados de um espírito de impiedade. Isto envolvia não um simples desrespeito geral à lei divina, mas também uma atitude desafiadora para com o próprio Deus. Nono, o projeto não poderia ser executado em secreto. As pessoas forçosamente saberiam dele, e eles seriam alvo de ridicularização e de outras importunações. E décimo, deveriam proclamar uma mensagem altamente impopular, com consequências negativas imprevisíveis. Aqueles pré-diluvianos ímpios, na sua sabedoria mundana, sem dúvida zombavam do que Noé pregava e chamavam-no de tolo, irrealístico e imprático. Impávidos diante de tais obstáculos gigantescos, Noé e sua família demonstraram fé e coragem em proporções épicas e figuram como um exemplo inspirador para todos os servos de Deus da atualidade. E que dizer de nós? Condenamos o mundo por meio de nossa fé? Os mesmos elementos da iniquidade existentes nos dias de Noé existem atualmente: pervertidos sexuais, influência demoníaca e apatia. Noé, por ações, prestou atenção à palavra de Deus e a obedeceu. Ele e sua família centralizavam a vida em fazer a vontade de Jeová, construir a arca e pregar. Os que centralizavam a vida em empenhos pessoais foram todos destruídos. Havia uma diferença marcante entre os dois grupos. Na grande tribulação, em que grupo estaremos? O número dos humanos vivos eliminados durante essa grande tribulação excederá em muito o número de todos os destruídos no dilúvio dos dias de Noé. Portanto, podem aqueles que nos cercam discernir que somos diferentes do mundo? Encara-nos Jeová como diferentes? Ou considera-nos como parte deste mundo condenado? Será que, como Noé, estamos andando com Deus? Estamos nos apegando às normas justas de Deus? Empenhamo-nos quais pregadores da justiça? É evidente aos que nos observam no céu e na terra que temos forte fé? Damos prova disso por nossas ações? Será que nossa conduta condena o corrupto comportamento do mundo? Portanto, não desperceba o significado do relato do dilúvio para a sua pessoa. Muitas lições podem ser tiradas deste acontecimento antigo. Por exemplo, um pormenor digno de nota é que durante o dilúvio dos dias de Noé, 8 humanos e criaturas voadoras e todos os animais moventes do solo foram obrigados a subsistir juntos, exclusivamente à base de substâncias vegetais, por mais de um ano. Isso é evidência de que a humanidade, a espécie animal,
foram originalmente projetadas para viverem em paz entre si e para obterem sua alimentação da vegetação. Esse propósito original será restaurado durante o reinado messiânico de Jesus Cristo. Também a destruição pelo dilúvio não aponta para uma futura destruição do planeta Terra. Podemos ver isso nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 17. Ele disse: "Deveras mais fácil é passarem o céu e terra do que passar sem cumprimento uma só partícula de uma letra da lei." Jesus estava com efeito dizendo: é mais fácil algo eterno passar do que deixar de se cumprir a palavra de Deus. Mas se os céus e a terra já irão passar mesmo, então esse texto não tem significado nenhum. Podemos até ilustrar da seguinte maneira: digamos que alguém quer emprestar algo de você, e para garantir que a devolução será feita, essa pessoa diz o seguinte: é mais fácil o João roubar do que eu deixar de devolver o objeto para você. Essa declaração só tem peso se o tal João for uma pessoa reconhecidamente honesta. Mas se ele já for um ladrão, qual seria a força dessas palavras? Nenhuma. Assim também, a declaração de Jesus só tem peso, só tem fundamento, se os céus e terra literais forem eternos. Outra coisa também é que Noé tem sido considerado como tipificando a Jesus Cristo nesse tempo do fim. Nós realizamos uma construção semelhante à de uma arca. Perguntamos: o que é a arca então no antítipo moderno? Não é a organização de Jeová. Não. Qual lugar de segurança e sobrevivência, a arca representa o paraíso espiritual que Jeová vem construindo entre seus adoradores desde 1919. Trata-se do seu arranjo para uma restaurada relação pacífica com ele. Assim sendo, alguém pode estar na organização de Jeová por estar batizado e ainda assim não estar na antitípica arca, por não ter uma boa relação com Deus. E lembre-se, só os que estiverem na arca irão ver a grande tribulação e serão salvos. Bem, desde 1916, um piloto russo, o tenente Zabarovsky, estava circundando a montanha de Ararat quando observou uma estrutura escura tão grande como um navio de guerra, nitidamente um barco. A notícia sobre o avistamento chegou ao czar Nicolau, que em 1917 despachou 2 companhias de soldados para localizar e documentar o achado. Supostamente localizaram a arca, tiraram fotos dela e enviaram o pleno relatório ao czar. Contudo, apenas 6 dias depois, o governo foi derrubado e o bolchevismo ateu assumiu o controle. De modo que os registros jamais se tornaram públicos, são tidos como perdidos ou num arquivo secreto do Kremlin. Também, o relatório escrito sobre um armênio que disse ter entrado na arca em 1856, bem como um recorte de jornal sobre um cientista de Londres que confessou em seu leito de morte ter visto a arca, foram ambos destruídos no incêndio. Fotos alegadamente claras e mapas da área em que a arca possivelmente se localiza desapareceram com a morte do pesquisador. O já citado astronauta Jim Irving, que tirou aquela impressionante foto aérea já mostrada, quis organizar uma expedição terrestre para filmar o local, mas morreu antes de poder voltar. Não podemos afirmar com certeza se e até que ponto a influência demoníaca estava envolvida em cada caso mencionado. Mas uma coisa é certa: Satanás não deseja que a Arca de Noé seja descoberta, porque a sua descoberta possivelmente seria o grandioso clímax de todas as descobertas arqueológicas, fundamentando de modo irrefutável a historicidade do relato bíblico. Mas, independente disto vir a acontecer algum dia, o histórico dilúvio global dos dias de Noé nos ensina poderosas lições. E ensina-nos que o Deus Todo-Poderoso não tolera para sempre a iniquidade, mas que Ele preserva os justos. Dá-nos uma lição de fé e obediência, atributos que são vitais para a preservação da nossa vida, agora e para sempre. Quando Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo vierem para executar esse sistema mundial imoral, a conta dos justos mostrará ter um saldo credor, um saldo positivo. Deus lhes dará então o título da vida eterna, num mundo justo, em condições edênicas. Será que nós nos qualificaremos para estar entre os justos? Nossa resposta poderá sim ser afirmativa.
se nós levarmos em conta que o dilúvio dos dias de Noé tem significado para nós.